Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui na última palestra do mês de novembro, não é? E vamos entrar no mês de dezembro, sempre um mês que nós comemoramos de alguma forma, porque na verdade eu sempre falo que as comemorações para Jesus tem que ser todos os dias, não é? Mas já que dezembro é um mês que há uma tendência a todos estarem com o pensamento mais voltado no Cristo, na fraternidade, então vamos aproveitar e falar dele. Então, no mês de dezembro, a gente sempre faz palestras especiais. Esse ano, o tema será Acautelai-vos contra a hipocrisia, ajuntai tesouros no céu, não na terra. Em Lucas 12:12, esse vai ser o tema central das nossas palestras de dezembro. A gente começa com o professor Humberto na próxima quinta, falando exatamente do tema central. E na terça nós teremos também palestras especiais. A Liliane Jordão estará aqui conosco, trazendo Jesus, o maior de todos os pacificadores. Então, estejam todos convidados para junto conosco ao longo desse mês de dezembro ouvirmos, sentirmos e vivenciarmos toda essa grandeza que nos traz, não é, o Evangelho de Jesus. Sempre os temas de tanto de aniversário quanto em dezembro na casa, trazemos frases do Evangelho para que possamos conversar sobre elas, tá? Tem pessoas novas na casa, primeira vez, não é? Quais são os nomes? Olha, Lázaro e Joana. Meu Deus do céu! Que maravilha! Sejam muito bem-vindos. Moram por aqui perto? Sério? Olha, que bom, que prazer, viu? Tê-los aqui. Muito obrigada. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? Então, no final da nossa palestra, venham pegar o evangelho. Sejam muito bem-vindos. Muita alegria tê-los aqui conosco. A gente tem o estudo do Livro dos Espíritos nas terças-feiras e tudo isso, mesmo lá de Tocantins, vocês podem ver, porque a gente sempre transmite aqui, não é, pelo Instagram e no canal do YouTube também, tá? Terças-feiras a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, quarta-feira o estudo do EJA e do EAD, né, o estudo mais aprofundado da doutrina, na quinta-feira a gente tem o estudo do Evangelho, tá? E aqui na casa temos evangelização infanto-juvenil aos domingos. Hoje a gente está em média de, acho que umas 99, mais ou menos, de crianças aqui na evangelização, tá bom? Então, estamos recebendo o nosso queridíssimo amigo, né? Elis Machado, lá do Emissário de Jesus. Vai encerrar esse mês com o tema, né, do Evangelho, a parábola dos talentos. Então, nosso querido amigo vai conversar e trazer para nós todo o seu conhecimento e sempre uma alegria tê-lo aqui, que é um amigo muitíssimo querido, ele sabe disso. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos nos conectar com o alto, sentindo toda a felicidade deste momento, agradecendo a Jesus de termos escolhido, de termos nos trazido para que agora nossos corações possam estar voltados, leves, serenos, entregues a toda a ambiência que se faz nesta casa, preparada pela espiritualidade maior para nos receber. Mestre Jesus, amigo divino, sublime, incondicional de todas e todas as horas. Como é bom, Senhor, sentir em nossos corações que temos para onde olhar. Sentir dentro de nós um propósito de caminhando em tua direção, mesmo a passos lentos,
mesmo com dificuldades, mesmo ainda com as nossas incompreensões naturais do espírito ainda em fase de acabamento e de transformação. Mas que bom, Senhor, que já sentimos dentro de nós o convite para este chamado divino. Abençoa todos que aqui estão, Senhor, que possam sentir dentro de si todo restaurar daquilo que buscam, das respostas que procuram para suas dores e dificuldades. Abençoe, Senhor, toda a ambiência que se faz nesta casa, que isso possa ser levado para todo o bairro, para todo o país, para todo o planeta e para todo o universo. Que as nossas vibrações de amor e de luz possam invadir a todos onde existe dores e lágrimas. Que o nosso querido amigo possa trazer, através das suas palavras, seu pensamento, aquilo que possa tocar os nossos corações e nossas consciências, dentro do entendimento mais profundo do Teu Evangelho. Que possamos, ao término, retornar para os nossos lares com o coração cheio de amor, de luz e de esperanças. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Senhoras, senhores, encarnados e desencarnados, boa noite. É sempre uma alegria, né, voltar a essa casa de amigos, essa generosidade, né, de Silvio, os demais amigos aqui da casa, né, sempre é bom ver vocês de novo, é uma alegria muito grande, é uma bênção também. E o interessante, toda vez que eu venho aqui no Maria Dolores, eu vejo novos frequentadores, não, ou pelo menos frequentadores que eu não tinha visto ainda, né? Então, sempre se renovando, isso é importante, né? E nos traz, assim, a certeza, né, de que o trabalho está no caminho certo, né? Que sejam bem-vindos nosso casal aí abençoado de Tocantins, né? Sejam bem-vindos, tá? E quando voltarem lá para Tocantins, né, que levem, né, esse abraço espiritual fraterno de todos nós, né. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos da casa. Eu não sei se toda quinta é evangelho, né? Toda quinta-feira é evangelho, né? Então a gente dá prosseguimento aos estudos. O tema de hoje, ele está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item, deixa eu ver, acho que é o item 6. Item 6, tá? E curiosamente, nesse item 6, parábola dos talentos, não tem comentário de Allan Kardec e não tem referência nenhuma de nenhum espírito, né? Essa lição está lá, né? Foi transcrita, a própria passagem do Evangelho foi transcrita e não tem nenhum comentário, né? O próximo item fala da prova da riqueza e da pobreza, mas é muito curioso isso, né? Então, a gente tem que lembrar, né? Porque os espíritos, quando distribuíram aqui os assuntos do Evangelho, né? E classificaram por capítulos, subitens, não foi algo feito aleatoriamente, né? Cada capítulo tem o seu propósito, tudo bom? Então, esse aqui não poderia ser diferente, né? Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de regra, as passagens têm, né, comentários do próprio codificador e, não raras vezes, né, tem comentários de espíritos colaboradores, mas esse não traz. Então, quiseram os espíritos deixar dessa forma, né, provavelmente para que nós nos esforcemos um pouquinho mais para compreender, né? Essa parábola dos talentos, ela tem uma característica interessante, porque ela é daquelas parábolas e daquelas passagens de Jesus, né, mas principalmente as parábolas, que no final tem uma prestação de contas, né? Então tem parábolas que são assim, outras não, né? Mas essa tem uma prestação de contas no final. Nós espíritas, pelo menos, né, espera-se que nós
pensemos nisso, né? Na nossa existência, né? Quando chegar o termo final da nossa existência, obviamente, nós iremos prestar contas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Isso tem que ser uma preocupação nossa, porque nós vamos prestar contas, né? As informações que nos chegam do mundo espiritual pela literatura espírita dão conta que, do outro lado, ninguém quer saber nem o nosso nome. Que nome a gente teve aqui, se eu sou Elias, se eu sou José, Antônio, Pedro, ninguém quer saber. Ninguém quer saber a qual grupo eu pertencia, se eu era do Brasil, se eu era isso, era aquilo. Ninguém quer saber nada, né? Inclusive, Chico Xavier falava, ele sempre repetia isso. Ele dizia que o bem que tu fazes será o teu advogado em todos os lugares onde andares, né? Por toda parte, o nosso advogado, então, é o bem que nós fizermos. Mas eu acrescento algo mais, né? Eu sou meio atrevido, né? Eu gosto de acrescentar. Eu acrescento o seguinte: o bem será nosso advogado, né? O bem que nós fizermos. Mas o bem que nós não fizermos também falará por nós, né? Então não é só o bem que nós fizermos. Por quê? A nossa identidade no mundo espiritual é exatamente a identidade da nossa vibração. A nossa vibração é que vai nos identificar. Quem tem dúvida sobre isso, pode ler lá no livro Nosso Lar. Eu gosto de destacar aquela passagem da mulher que bate na porta do nosso lar, todo mundo vai lembrar agora, né? Aquela mulher e faz uma cara de sofrida, né, e tal. E André Luiz fica com pena daquela mulher, né? Mas o Alexandre, o seu instrutor, pede para que André Luiz observe com mais atenção. E quando ele observou com mais atenção, né, com os olhos, né, espirituais, ele enxergou na mulher, se eu não me engano, eram 40 e tantos pontos vermelhos, não era isso? Quem pode me ajudar e me ajude. Mas eram uns 40 e tantos pontos vermelhos. E ali ele explicou que aqueles pontos, eles se referiam a abortos que aquela criatura tinha participado, porque ela era aborteira, né, na expressão que está lá, né? Ou seja, ela promovia abortos e carregava, né, na sua constituição perispiritual, carregava as marcas, né, dessas atitudes infelizes que ela cometeu, né? E ali então ele aprendeu, naquele momento, a olhar justamente essa identidade que todos nós temos, né? E é dessa forma que um processo obsessivo começa, né? Eu estou aqui falando de Jesus e tal, fazendo estudo, e de repente eu saio daqui e vou para a prostituição, né? Ora, o mundo espiritual, ele pode enxergar, né, as cores, né, da minha aura, né, o que eu estou manifestando na forma espiritual, e companheiros que vibrem na mesma frequência que eu estou irão naturalmente se aproximar da minha pessoa, porque vão encontrar ali um ambiente propício para lhes trazer benefícios, né? Eles se alimentam de essências, de outras coisas lá, né? Isso aí está bem explicado no livro Os Missionários da Luz, né? Missionários da Luz, ele fala sobre vampirismo, essas coisas, né? Fala sobre os ovoides, né? Então, essa é a nossa identidade. E nós estamos aqui, então, hoje com essa parábola dos talentos, né, que fala exatamente sobre essa questão, a prestação de contas, né? Allan Kardec ele diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, essa eu decorei, lá na introdução, onde diz, Objetivos da Obra, tá, no 6º parágrafo, ele diz que o Espiritismo constitui a chave para a compreensão dos livros santos,
né, dos livros, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento. O Espiritismo tem essa chave para a compreensão. Quando você começa a usar essa chavezinha, o que é essa chavezinha? É quando você estuda o Evangelho, estuda o Velho Testamento, com os postulados espíritas na sua mente. Né? Você faz o filtro pelos postulados espíritas. Né? Partindo do pressuposto que nós somos espíritos imortais, partindo do pressuposto do conhecimento da lei de reencarnação, livre-arbítrio, né? Lei de causa e efeito, isso é a chave do espiritismo. E não é que esse negócio funciona mesmo, você começa, à medida que você vai estudando e meditando, né? Porque o estudo do evangelho tem que ser feito assim, né? Você estuda e medita sobre aquilo, né? Eu busco informações, eu busco o pensamento de outros religiosos, de outras correntes, né? Eu vou sair buscando, eu sou um bem curioso. Às vezes eu busco até a opinião dos ateus sobre determinadas coisas, né? Porque aí nos dá um embasamento, né? Você já sabe o que as pessoas pensam sobre esse ponto. E o que eu, espírita, devo pensar, né? Com os postulados na mão. E eu convido, então, a todos hoje para fazermos esse exercício, né? Eu não sei se a casa se opõe aqui às pessoas fazer comentário, não, né? Tá, então, quem quiser fazer seu comentário aí, fica à vontade, viu, gente? Tá? Eu gosto dessa interatividade porque, às vezes, alguém recebe uma intuição, né? E é importante, né? Para todos, né? E essa parábola dos talentos, então, eu convido, né, que todos façam isso, tá? Então vamos ler a parábola dos talentos, tá? Vamos ver aqui. Acho que eu botei no lugar errado aqui, não. 25, 25:14. É do outro lado. Aqui. Jesus estava ali ensinando, e Jesus ele costumava fazer isso, né? Dizia: o reino dos céus é como um homem assim assado, né? Ou ele se refere a alguma passagem do Velho Testamento e ele diz: viste o que está escrito na Escritura? Eu, porém, vos digo, né? Porque ele trazia essa releitura, né? Ele trazia a releitura da adaptação, né? Ele estava adaptando, né, aquelas mentes para essa nova jornada, né, que é a boa nova, né, o evangelho. E aqui na parábola dos talentos ele começa dizendo assim, ó: é como um homem que, prestes a partir para uma viagem, chamou os próprios servos e lhes confiou seus bens. Né? Vão prestando atenção nos personagens, tá? Personagens e nos elementos, tá bom? Depois nós vamos tirar algumas conclusões. Bem, então o homem, ele iria partir para uma viagem, chamou os servos e lhes confiou seus bens. Muito bem. A um entregou 5 talentos, a outro... Tem que usar os óculos. Eu sou teimoso, eu não quero usar, mas tem que usar. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a um terceiro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. Deixa eu ver. Aqui nesse evangelho está melhor. Dá para ver sem óculos. Tá. Aqui está melhor. Muito bem. Então, já temos alguns elementos e alguns personagens, né? Temos o Senhor e temos 3 servos que vieram e receberam o que do Senhor? Receberam os bens, né? Ele confiou bens. E eles falam aqui em talentos, né? Se você buscar isso no Google mesmo, você descobre que talento era uma medida que eles tinham na época de bens preciosos, tipo ouro, né? Tipo prata, né? Segundo o meu estudo, né, eu vi que 1 talento correspondia a 30 quilos de ouro. Né? Teve um outro, né, eu acho que esse aí deu uma exagerada, era 60 quilos de ouro. Né? Mas seja 60 ou 30, né, é uma quantia, né, um valor ali econômico vultoso. Né? Vamos ficar, então, já que é 30 e 60, a gente fica em 45, tá? 45 quilos de ouro. E para o primeiro, então, ele chamou e deu 5 talentos.
né? Se você multiplicar 45 por 5, você tem quanto? Tem 180, 225, né? 225 quilos de ouro. Então era algo, né, até para os padrões da época, algo bem, né, considerável. 225 quilos de ouro. Pelo menos correspondia a isso. Ao outro, então, ele deu 2, né, 2 talentos, que corresponde, então, na nossa medida, a 90 quilos de ouro. Né? E o terceiro, ele deu quantos talentos? Deu 45 quilos de ouro. Né? Muito bem. E ele, então, foi-se embora. Vamos lá. E partiu, né, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Muito bem. O que receberá 2, né? O que ganhou 2, do mesmo modo. Ele foi e negociou e ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Esse aí vocês podem conhecer por Elias Machado, tá? Esse terceiro aí, viu? E ele enterrou, então. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou, né, como era esperado, e o chamou à prestação de contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que eu ganhei. Imagina, você sai de viagem, né, e deixa uma quantidade de dinheiro com um amigo lá para tomar conta, você volta a ter o dobro, né? É uma alegria muito grande, né? Bem, respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Olha, você aí estava bem na fita, né? Você ficou, né, cheio de pontos bom clube lá com seu amo. Muito bem. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Aí o terceiro já estava ali desconfiado. Um tal de Elias Machado já estava por ali, já querendo sair da sala, mas tinha que prestar conta. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o talento na terra. Aqui o tens. Então ele entregou para o Senhor o que tinha recebido. Muito bem. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, o Senhor, né? Servidor mau e preguiçoso, se sabes que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando eu, retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem,
tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Bem, à primeira vista, a gente acha que o Senhor foi um pouco duro, né? Coitado, né? Porque ele protegeu o bem que o Senhor confiou. Na verdade, ele guardou, enterrou para que ninguém roubasse. E quando o Senhor chegou, porque quando a gente deixa algo em confiança de uma pessoa, né? A gente viaja, vai uma viagem muito longa, deixa um caseiro tomando conta. Você espera chegar e encontrar sua casa no mínimo em ordem, né? Razoavelmente limpa, organizada do jeito que você deixou, né? Animais alimentados é o mínimo que você espera. Então, seria mais ou menos o que esse camarada aqui fez. Né? Parece-nos injusto. Mas as parábolas de Jesus sempre tinham algo mais. As passagens do Mestre e os seus ensinamentos não são para a matéria, né? Então, se você olhar para essa parábola e as passagens com os olhos da matéria, você não vai entender, vai achar que tem injustiça, né? Aí a gente usa então o quê? O que eu falei para vocês, para a gente usar? A chavezinha do Espiritismo. Vamos abrir aqui essa parábola, né? Então a gente tem alguns elementos, tem personagens. Temos o Senhor, temos os servos. E começa a parábola dizendo que aquele Senhor chamou 3 servos. Né? Chamou 3 servos. Ou seja, servos que ele confiava para aquela situação. Porque os que ele não confiava, ele não chamou. Chamou aqueles que ele confiava. Né? 3 servos. E deu a cada um deles o quê? Colocou nas mãos deles, né? Confiou bens nas mãos daqueles servos. Né? Nós podemos dizer que ele chamou servos e não deu nada? Né? A gente tem que começar a questionar essas coisas que estão fora da parábola. Tem algum servo aqui que não recebeu nada? Todos receberam, né? Um recebeu um pouquinho, outro mais ou menos, e outro recebeu, né? O que para aquele servo era muito. Né? Mas observe, quando ele voltou e recebeu a prestação de contas do primeiro, o que disse? Para o primeiro, servo bom e fiel, né? Foste fiel, né? Foste diligente no pouco. E eu, como foste fiel no pouco, eu vou te confiar mais. Então, para o Senhor, era como se fosse um teste que ele estava fazendo. Era uma prova de fogo que ele estava fazendo com aquele. Para ele, aquilo ali não era nada. Era pouco. Era uma besteira para ele, né? Mas ele, então, ali mesmo, ele já prometeu a recompensa daquele servo. Né? Ele disse que iria compensá-lo, né? Iria imbuí-lo, iria incumbi-lo de administrar mais bens. Né? Assim ele fez com o segundo. Muito bem, mas vamos voltar um pouquinho. Pode falar, meu amigo, fica à vontade. Aproveitando o ensejo, eu sofri racismo, viu, gente? 3 vezes. E é doloroso, viu? Mas o que ele falou aí é a questão 642 do Livro dos Espíritos, né? Porque Allan Kardec pergunta, né? Se bastava para agradar a Deus, né? A prática, né? Não fazer o mal. Essa foi a pergunta. Basta para agradar a Deus, não fazer o mal? Ou seja, a maioria das pessoas leva a vida ali, não faz o mal para ninguém, mas também não faz o bem. Mas passa a sua vida. Sabe o que ele colocou? E os espíritos respondem de forma extremamente categórica. Né? Para agradar ao Senhor, tem que fazer o bem. Até o limite das vossas forças, né?
E o que é o limite da nossa força? Ou seja, aquele algo mais que a gente sempre pode dar. Né? E eles dizem ainda que seremos responsabilizados por todas as oportunidades que tivemos de fazer o mal e não fazer o bem e não fizemos. Ou seja, você perdeu a oportunidade ali de dar um pão para um camarada ali que está na frente, porque o cara é craqueiro, né, se prostitui, rouba as coisas das pessoas. Aí você não dá o pão, ele sai dali, vai assaltar uma senhora, a senhora cai, bate a cabeça, morre. Depois aparece na sua conta corrente, quando você vai prestar contas. Não, mas eu não matei ninguém. Não, mas tá na sua conta aqui. Você não lembra aquele dia? Você podia ter dado pão, não podia? Não, mas o cara era ladrão. Ele estava pedindo pão. Podia ter dado. Não ia afetar a sua segurança, ia? Então é por aí. E aqui, na parábola, eles falam exatamente disso, né? Prestação de contas. Mas eu queria que vocês voltassem um pouquinho e vamos atentar para um detalhe, porque na meditação, né, no estudo como espírita, nós temos que atentar aos detalhes. Às vezes um detalhezinho define tudo. O Senhor chamou os servos, vamos recapitular, chamou os servos e deu para cada um uma quantidade, né? Cada um de acordo com a sua capacidade. Está lá na passagem essa palavra, capacidade. E o que ele fez em seguida? Partiu imediatamente, né? E passou-se o quê? Passou-se um tempo. Passou-se um tempo, né? Isso é importante, viu? Vamos pensar nisso. Fica aí com essa ideia na cabeça, que a gente vai continuar aqui. Muito bem, ele chamou, e o último, né? Ele enterrou, e ele chamou de servo mau e preguiçoso, que nós podemos entender também como negligente. O preguiçoso é negligente, né? E essa parábola, como eu disse, ela não traz nenhum comentário aqui, só a parábola mesmo. O que o Espiritismo nos ensina? Vamos para a base do Espiritismo agora. O Espiritismo nos ensina, quando a gente entra na casa espírita, começa a tomar contato com o Espiritismo, qual uma das primeiras coisas que a gente aprende? E a gente fica feliz da vida, né? Já se empolga, já quer virar um Chico Xavier, mas não vai virar, né? Quer dizer, se virar, me avise que eu quero conhecer. Mas a gente aprende a imortalidade da alma, né? Que coisa boa. Porque a maioria de nós chega ali no Espiritismo achando, né, que a gente vai viver apenas uma existência, tudo bom? Uma existência e tal. E essa questão da imortalidade da alma, né, ela é relativizada pelo nosso destino, né? Ou a gente vai para um paraíso de delícias, ou vai para um inferno de fogo eterno, né? Então, mas no Espiritismo nós aprendemos que somos imortais. Mas não é só isso. Por sermos imortais, né? Então nós aprendemos ali que Deus nos abençoa com uma lei chamada lei da reencarnação. E a gente vai desvendando aquele mundo novo, maravilhoso. Nossa Senhora, quer dizer então que eu, né, já tive várias. Será que eu fui um rei? Todo mundo quer ser rei, rainha, né? Quer ser princesa. Né? Tem um colega meu, né, que fez uma regressão à vida passada aí, já veio me dizer todo empolgado, olha, eu vim naquele navio de Dom João VI, eu vim com a família real, eu era um funcionário. Aí eu fico pensando, ninguém foi escravo, ninguém, né? Ninguém foi peão, ninguém foi pedreiro, ninguém foi nada. É só rainha, príncipe, né? Altos funcionários, né? Ninguém foi mal, ninguém fez mal para ninguém. Mas nós nos empolgamos com esse mundo novo. A gente descobre, então, que fomos criados simples e ignorantes por Deus. Aí a gente fica com aquela vontade de saber quando é que eu fui criado, quantas encarnações eu já tenho, mas depois ali na frente a gente descobre que isso não interessa, né? Na verdade a gente tem, sei lá, milhares de encarnações, né? E a gente aprende sobre o lugar onde a gente está. Aí a gente já não se empolga tanto. Quando descobre que está num mundo de provas e expiações, aí você já dá um passo para trás na empolgação. Epa, peraí. Eu pensei que estava bem, né?
Mas está no mundo de provas e expiações. E você descobre, vai lá nos mundos habitados, descobre. Mundo de provas e expiações predomina o quê? O mal. Né? E nós, na escala espírita, a gente vai se situar. Né? A gente olha aquela escala espírita ali, onde que eu estou? Né? Eu devo estar numa ordem mais, né? Aí você olha lá, está na última ordem. Espíritos imperfeitos. Né? E se situo, eu me situo num monte de situação ali. Né? E aí vem o pé no chão. A necessidade de você ter o pezinho no chão e se entender, né? como espírito imortal, imperfeito, que está caminhando rumo à perfectibilidade. Nós chegaremos lá. Mas nós descobrimos também que o grande objetivo da encarnação, né, que é diferente de reencarnação, né? Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. E a gente descobre, questão 132 e 166, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Ele tinha que fazer isso, né? E ele chega ali e pergunta, para que a gente reencarna? Para que esse negócio, né? Para que isso? E eles respondem de forma simples e objetiva. A encarnação visa o aperfeiçoamento moral da criatura. E lá na 166 ele pergunta, mas vem cá, ele pergunta para os espíritos superiores, né? Mas e aí? E aquele Elias Machado que morreu fazendo mal para os outros, cheio de vício, né? E ele vai desencarnar, como é que ele faz para se aperfeiçoar, essa pobre criatura, esse cabeção? E os espíritos responderam, se submetendo à prova de uma nova existência. Ou então, está, né, sacramentado a reencarnação. E nós descobrimos também que a encarnação existe, né, para que nós cheguemos aqui com a nossa memória RAM chega zerada, né? As informações estão todas no HD, que é o subconsciente, né? A gente pode acessar. Mas a RAM zerada, você chega aqui sem nada, né? Não tem nenhuma memória no seu computador, você tem que fazer ele funcionar. Né? E Deus faz isso como uma bênção. E é necessário que seja assim, porque nós somos imperfeitos. Nós não conseguiríamos viver, né, sabendo que, né, a pessoa que hoje é minha mãe foi minha esposa em outra encarnação. Aí você já entra num conflito psicológico. Acabou a sua vida. Né? Então, a gente não tem maturidade para entender isso. Né? Nós somos imperfeitos. E é aqui na matéria onde nós iremos evoluir. Por quê? Porque aqui Deus nos dá uma oportunidade. Né? Ele nos coloca normalmente na mesma família, né? Naquele grupo espiritual em que nós estamos familiarizados. Né? Às vezes chega um, sai outro, mas via de regra é o mesmo grupo. Né? E do outro lado, a depender da nossa elevação moral, a gente perde. Né? Então, podemos dizer que uma grande parte da humanidade pediu a família que está hoje. Você que pediu. E às vezes a gente abre a boca para dizer que a minha família é uma desgraça. Por que eu nasci nessa família? Mas foi você que pediu, criatura. Não foi você que pediu, né? Se a gente pudesse ter acesso a essa informação, a gente ia ficar com vergonha. E a gente descobre, então, que é exatamente aqui onde a gente precisa, no tete-a-tete, evoluir. É aqui que nós precisamos, partindo do zero, né, de posse dos nossos valores espirituais, que é aquilo que nós levaremos quando desencarnarmos. Quando a gente encarna, a gente traz também esses valores, o conhecimento, né? A gente não traz as memórias, mas a gente traz o conhecimento. Né? Em determinada situação da vida, que você está ali numa encruzilhada, para onde que eu vou? Vou para aqui, vou para ali? Ou você vai tomar uma decisão de acordo com o seu coração. A gente diz assim, né? Mas, na verdade, é de acordo com o conjunto de valores do qual você é formado. É ali que a gente decide. E assim a gente vai evoluir. Ou a gente chega aqui, né, que a grande maioria da humanidade faz isso. A gente chega aqui e perde tempo, se acomoda. Eu chego aqui e me preocupo apenas com minha família, meus parentes, meus projetos pessoais. O vizinho está passando dificuldade. Vou fazer uma vaquinha aqui para ele. Aí você vai lá dar R$2 e tal.
e já acha que está tudo certo. Não, já ajudei, né? Porque no fundo a gente olha para o vizinho e diz, pô, o vizinho que se vira com os problemas dele. Eu tenho os meus para cuidar. Por que eu tenho que estar preocupado com o do vizinho? Às vezes até com o irmão. Meu irmão vive metendo a pé pelas mãos, por que eu tenho que estar preocupado com ele? Mas nós viemos para cá justamente para isso. Olha, o que Jesus repete no Evangelho direto, né? Tem várias passagens sobre isso. Reconciliação. Nós precisamos nos reconciliarmos conosco mesmo, em primeiro lugar, com o próximo, e depois que a gente realizar isso, a gente se reconcilia com Deus. São 3 reconciliações que a gente faz. Uns começam com Deus, depois consigo e depois com o próximo. E por aí vai. Mas nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos, enquanto estivermos aqui encarnados, do perdão. Do auto-perdão, do perdão ao próximo. Nós precisamos amar. Amar a todos. Incluindo o tóxico, que a gente quer distância, né? Como diz Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra é fantástico em umas coisas, né? Ele diz, olha, o tóxico, às vezes, é a sua melhor oportunidade evolutiva e você se afasta dele. Ele está ali com propósitos. Deus não nos colocou nessa vida que a gente está hoje aleatoriamente. Né? E o Espiritismo nos permite essa compreensão. Eu não estou aqui aleatoriamente, eu vim para cá com propósitos. Eu tenho que encontrar esses propósitos. Né? Agora nós vamos falar onde eu queria chegar. Quando a gente recebe a oportunidade de Deus, Deus nos dá o quê? Nos dá várias bênçãos. Vamos analisar juntos? Vocês me ajudem, viu? Primeira bênção que a gente recebe de Deus é qual? Quando a gente está reencarnando, o que a gente recebe? A oportunidade, né? A gente recebe a nova oportunidade e em seguida recebe a família. Segundo, uma mãe, uma bênção, né? Uma família. Mas antes você já recebeu um corpo material também, que pertence a Deus. Esse corpo aqui vai voltar para a natureza, né? Esse corpo feio aqui um dia vai voltar para a natureza, né? Espero que na próxima eu receba um melhorzinho, assim, tipo Brad Pitt. Né? Mas a gente recebe um corpo. Vamos analisar as bênçãos que a gente tem na vida. E ali a gente vai se desenvolvendo. E bênçãos vão chegando. Né? Muitas vezes nós recebemos até uma doença como uma bênção. Porque às vezes uma doença que a gente, né, se choca com aquela doença, às vezes ela é a cura que a gente estava esperando. Eu tenho uma amiga, ela vem aqui de vez em quando. Silvia sabe quem eu vou falar agora. Ela teve câncer de intestino, com metástases. A situação estava feia. E ela foi se tratar, descobriu ali, foi se tratar. E conta ela que o médico, quando ela foi falar com o médico só faltou dizer para ela que ela ia morrer daqui uns meses ali, já estava praticamente morta. A senhora já está praticamente morta, só faltou dizer isso. Com aquela delicadeza. Mas ela ficou absorvendo aquilo ali e olhou para o médico fixamente. E ela tem umas saídas fantásticas, essa mulher. Ela olhou para o médico e disse, doutor, vamos fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo, um contrato com o senhor. O senhor faz. Quais? Depende dos termos do contrato. Então, um acordo simples. O senhor faz, posso fazer. O médico com o pé lá atrás, né? Eu disse, olha, vamos fazer assim. O senhor vai começar tratamento, eu vou fazer cirurgia, aquela coisa toda, tratamento. Então, vamos decidir o seguinte. O senhor vai fazer, nessa história, o seu papel de médico. Certo? É o médico. Tá certo. Vou fazer. Eu faço o meu papel de médico. Eu, doutor, vou fazer o meu papel de paciente. Certo, doutor? Certo. Acho que ele estava pensando, mulher maluca, né?
E ela diz, agora vem a terceira coisa. Só são esses 3 termos. Deus, nesse processo, vai fazer o papel dele de Deus. Estamos combinados? Estamos combinados. Foi assim, né? Essa mulher fez cirurgia. Na cirurgia dela, né, foi uma coisa impressionante, né? Ela ficava lá no setor de oncologia, na enfermaria lá, e havia uma filhinha. E aquela filhinha, né, a pessoa olhava à primeira vista para visitar. Não era. Ela estava fazendo atendimento fraterno das pessoas. Ela no leito fazia atendimento. Não teve tempo para pensar na doença, fazendo atendimento fraterno, gente. É? E passaram-se 15 anos, gente. Essa mulher está aí. Orador espírita, fazendo palestra. Uma alegria que se ela entra aqui já contagia todo mundo. Aquela alegria, aquela coisa impressionante. Onde eu quero chegar? Ela fez uma escolha que nós também podemos fazer. Diante de um evento danoso, um evento tão doloroso desses, nós podemos fazer escolhas. Eu posso escolher, né, vivenciar essa doença ajudando os outros, como ela fez. Ou posso vivenciar essa situação reclamando. E tem muita gente que a primeira coisa que reclama é de Deus, né? Deus, por que comigo? Por que eu? E por que não eu? Né? A pergunta deveria ser essa, por que não eu? Por que eu perdi um ente querido e por que eu não devo perder um ente querido? É doloroso? É. A gente fala isso para uma mãe que perdeu um filho, é extremamente doloroso. Mas a morte faz parte da vida. A morte é uma face da vida, mas da vida material, né? Porque a rigor mesmo, cientificamente, nem o corpo morre, né? A gente já sabe disso há mais de 300 anos, mas a gente quer acreditar que morre, né? O corpo volta para a natureza. Mas a gente faz escolhas. Eu posso ficar reclamando da minha vida, ou eu posso aceitar de Deus os talentos que Ele me confiou, porque esse Senhor aqui é Deus. Essa história aqui é a história de um espírito que encarnou, né, no ciclo reencarnatório, passou por aqui e um dia, passado o tempo, porque aqui está a palavra tempo nessa passagem, há necessidade de uma maturação, né? A natureza não dá saltos. Então você não pode orar para Deus agora de noite e esperar já a benção para amanhã de manhã. Tem um capítulo aqui no livro no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente até pensa que está lá no Evangelho do Cristo, mas não está. Está em outras palavras. Mas diz assim, ó, o capítulo, no Buscar e Achareis, é o título do capítulo. E tem o primeiro item, diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é baseado no buscai e achareis. Pedi e obtereis. Né? Batei na porta, a porta vai se abrir. Jesus confirma isso. E ele ainda diz, qual o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra. Né? O filho pede um peixe, ele dá uma serpente. Né? Ele traz bem explicadinho. Mas nós devemos nos perguntar, na minha existência, o que eu estou buscando? O que eu busco para a minha existência? Estou buscando o certo? O que eu estou pedindo para Deus nas minhas orações? Porque tem gente aí pedindo para o Santa Cruz ser campeão, né, gente? Se faz isso. E a gente vê na televisão. Tá lá uma decisão do campeonato, o cara tá lá, rezando, pedindo a Deus para o time dele ganhar. Né? Tem gente que pede a mega da virada. E ainda faz uma promessa. Senhor, se tu me der a mega da virada, Senhor, eu vou ser uma pessoa ótima, eu vou fundar vários centros espíritas, vou fazer campanha. Primeira coisa que ele se esquece é isso. Quando ele desaparece, esquece até os parentes. Ele não quer proximidade mais para ninguém pedir nada para ele. Nós somos assim. Né? Então eu estou pedindo adequadamente. Quando eu me relaciono ali com Deus, né? Lei de adoração, primeira questão, 649, Allan Kardec pergunta, né? Em que consiste a adoração?
Elevação do pensamento ao Criador. É a prece, é a oração. O que eu estou pedindo nesse relacionamento? Eu estou pedindo adequadamente? Haroldo Dutra, de novo, ele tem uma coisa impressionante. Haroldo é um fantástico. Ele diz que ele já não pede certas coisas para Deus mais nas orações. Né? Que ele diz que pedia saúde e Deus mandava uma gripe para ele. Ele diz, a lógica de Deus é diferente. Se você pedir paciência, ele vai te colocar em várias situações para você ter paciência. Vai aparecer um monte de gente estressada na tua frente para você ter paciência. Quer dizer, a lógica dele é diferente, mas é a lógica real. É a lógica real. Todo mundo lembra Velho Testamento. Eu sei que todo mundo lembra. A história de Salomão. Morreu o rei Davi, Salomão era uma criança ainda. E ele iria assumir o trono. E ali ele foi orar a Deus. E pediu a Deus sabedoria. Para poder, né, como era uma criança ainda, despreparado, para poder conduzir aquele povo israelense que não era nada fácil, né? Era complicado aquele povo, até hoje é. Mas ele pediu sabedoria. E Deus, né, lá na simbologia da passagem, o que Deus fala para ele? Todo mundo sabe, né? Mas vamos lembrar. Deus disse, já que tu me pediste sabedoria, então eu vou te conceder sabedoria, vou te dar riquezas, vou te dar... Deu um monte de coisa para ele. Porque ele soube pedir. Nós estamos pedindo certo. Agora vamos para a terceira situação. Bater e a porta vai se abrir. Qual a porta que eu estou batendo? Quais as portas que eu bato na minha vida? Né? São várias portas na nossa vida. A gente bate em várias portas. E ela se abre. Se eu for para a porta do vício, bater na porta do vício, ela vai se abrir. E os vícios estão lá, tudo se oferecendo. Vem uma garrafa de cerveja geladinha ali para eu tomar, né? E essas coisas. Vai se oferecer para mim. Porque eu bati naquela porta. Mas Jesus fala, né, nos 7 eu sou que ele nos dá, né, a sequência, né, teológica do eu sou. Acho que é a segunda passagem, ele diz assim, ó, eu sou a porta. Aquele que passar por essa porta, né, vai encontrar um pasto verdejante, florido e por aí vai, né? Rebanhos de ovelhas abençoadas, essas coisas todas. Ele tinha que lidar com o cotidiano daquelas pessoas, né? Mas ele falou também que a porta é estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Para o espírito, o que significa isso? É o que a gente está falando. A gente reencarna, né? A gente aprende, todo mundo sabe o evangelho. Principalmente no mundo ocidental. Quem é que não conhece o evangelho de Jesus? Quem é que não conhece as principais passagens de ensinamento? Todo mundo conhece. Né? A gente finge que não sabe, a gente sabe. E, ademais, questão 621 diz que as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. Então não tem para onde correr. A gente sabe. O espírita, ele tem que entender isso. Que nós estamos em mais uma existência. E quando a gente recebe de Deus a misericórdia de uma nova encarnação, ele vai nos capacitar. A palavra capacidade aqui na passagem. Ele vai nos capacitar com os talentos que nós precisamos. A gente olha para essa passagem e só pensa em dinheiro. É bom pensar em dinheiro, né? Mas a gente só pensa em dinheiro, ouro, riqueza. É isso? É também. Mas é muito mais, né, o entendimento é muito mais ampliado do que esse. Os talentos, então, são as capacidades, os benefícios, as bênçãos que a gente recebe. E vejam que, né, é de fácil entendimento, mas a gente tem que passar por isso, para entender. Para um, ele deu 5, ou seja, é aquela pessoa que reencarna, que já está num patamar moral mais elevado. E a ela então é confiado, né? Ou é confiada uma capacidade melhor, porque ela sabe gerir com essas capacidades. Para aquele outro
que o Senhor conhece, Deus sabe o nosso coração, Ele vai dar um talento. Dá um talento. Agora observe, aquele do só um. O que ele fez? Ele se acovardou. Porque a gente precisa, na nossa vida, e eu gosto de destacar isso, a gente já sabe que precisa de fé, né? Fé, confiança em Deus, confiar na justiça de Deus, né? Ter fé na vida futura, tudo isso é verdade. A gente precisa de humildade, de tudo. Mas tem uma virtude que a gente mal fala, que é o início da nossa trajetória de transformação. Essa virtude chama-se coragem. A coragem. A coragem de olhar para a sua própria vida, para você mesmo, e reconhecer em você mesmo as suas imperfeições. Quem é que tem coragem de olhar para si mesmo e dizer, eu sou invejoso? A gente diz que não é, né? Mas muitas vezes a gente é. Aquele que reclama, né? Porque, poxa, meu irmão só vive tomando cachaça, na prostituição, jogando bola, fazendo tudo que não presta, trai a esposa. E dá tudo certo para ele. Para mim só dá errado. Eu vivo no Maria Dolores, vou lá no Gema, vou no Missionário da Luz, eu participo de campanha, vou para congresso. A minha vida inteira fazendo isso, campanha do quilo, e só dá errado, eu só levo na cabeça. Isso é inveja. Se bem que espírita não tem inveja, né, gente? Espírita tem observações fraternas na vida do outro, né? E não tem ciúme também, né? O espírita tem preocupação fraterna excessiva com o seu companheiro, a sua companheira, né? Mas quem é que tem coragem? Eu tenho coragem de olhar para mim e dizer, eu sou hipócrita. Porque eu fui lá no Maria Dolores, falei sobre o evangelho e agora estou fazendo isso. É preciso coragem, gente. Estão vendo? É o início é a coragem. A coragem não é com o mundo. Você não precisa enfrentar 10 caras numa briga, dar tiro, não precisa. Você tem que enfrentar apenas uma pessoa, mas é a pior de todas. É você mesmo. Você tem que enfrentar a si mesmo diante do pior juiz, o mais implacável que tem. E esse é justo. Se bem que a gente vive num mundo que é, né, justiça, né, a gente parece que está no nosso lar hoje, né? Nossa justiça é perfeita. Mas você está diante de um juiz, a sua consciência. Porque a sua consciência que o julga. É ela, gente. E aí começa a nossa transformação. Porque quando a gente faz esse mergulho meditativo, contemplativo, meditativo, a gente tem que praticar também. Não ficar apenas na caverna lá, meditando e o tempo passando e daqui a pouco você desencarna. Tem uma pessoa que me perguntou uma vez, mas se eu passar toda a minha vida meditando numa caverna, eu não vou evoluir? Eu digo, olha, talvez eu não seja adequado para dar essa resposta, mas eu acho que você evolui cabelinho de sapo, né? Porque a gente evolui mesmo convivendo. Lei de sociedade. Lei do trabalho. Para formalizar a lei do trabalho, você precisa do próximo. Para amar, você pode amar somente a si mesmo, então isso é egoísmo. Né? Você amando-se excessivamente, tal, em detrimento de todo mundo, isso é egoísmo. Para amar, você precisa do próximo. Para perdoar, você precisa perdoar o próximo. Se bem que existe o auto-perdão. Mas sempre a gente precisa do próximo. 2 mandamentos para amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. É o único caminho para chegar a Deus. Aí, não, mas eu amo a Deus. Não ama nada. Não ama nada. Tem que amar o próximo. É o ensinamento do Cristo. Foi o que ele fez em toda a sua trajetória. E a gente, então, recebe esses talentos e faz, né? A maioria da humanidade hoje ainda faz isso aqui, ó. Enterra o talento. A gente tem a capacidade, a gente tem condições, mas a gente não quer assumir compromisso. A gente vai num centro, assiste uma palestra e tal, tudo certinho, né? Vai num congresso, olha lá no YouTube, aquelas palestras de Divaldo, Haroldo, né? Roçando e fica de admirar, mas não quer compromisso. A gente não quer compromisso nem com a gente mesmo, que é o principal. Que o primeiro compromisso é comigo. Né?
Eu tenho que reconhecer em mim os meus defeitos, minhas imperfeições e trabalhar essas imperfeições. A casa espírita, sabe por que a casa espírita oferece tantas tarefas? Já pararam para pensar nisso? É para conseguir um quartinho no nosso lar, né? Não. É escola. Toda a casa de Deus é assim. A verdadeira casa de Deus, ela oferece tarefas para a gente executar, para a gente se envolver. E é uma oportunidade que a gente não pode perder. E a gente perde. Vem aqui, assiste a palestra, vai embora, não quer compromisso com nada. Por que não se oferece para pegar uma vassoura, chegar mais cedo, dar uma varrida, limpar? Já começa a desenvolver a humildade. E a mediunidade, né? Mediunidade de vassoura, de faxina, né? Então, minha gente, na vida da gente, Deus, esse Senhor, Ele sempre nos capacita. Ele sempre nos abençoa. Mas nós temos que ter em mente que um dia eu vou ter que prestar contas. O tempo vai passar e eu vou ter que prestar contas. E o que eu estou fazendo com meus talentos? Ele chega ao ponto de dizer que aquele que tem, muito mais vai se acrescentar. E aquele que não tem, até o que ele acha que tem, ele vai perder. Aquele que tem virtudes, muito mais será acrescido, né? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto vai se acrescentar. Os ensinamentos do Cristo começam a se encaixar. Porque essas parábolas não vêm soltas ali no meio do evangelho. Elas têm relacionamento com outras passagens, com ensinamentos, e nós precisamos meditar, né? O relógio não é espírita, eu acho que foi aquela minha amiga ali que adiantou o relógio, viu? Foi ela. Ela estava ali com a mãozinha, né? Acho que ela adiantou, mas tudo bem, não tem como provar, né? Então, mas eu espero ter servido nessa noite para trazer essa singela reflexão que nós precisamos. Nós precisamos estudar essas parábolas, nos aprofundarmos mais, porque muito mais coisa vai aparecer. Outros raciocínios, outros entendimentos, porque o evangelho é tipo uma flor, né? Ele vai desabrochando, vai soltando aquele perfume, daqui a pouco já tem outras flores ao redor, daqui a pouco você está num jardim. O evangelho é assim. À medida que você vai adentrando, vai estudando, vai compreendendo, mas com a ótica espírita da terceira revelação, né? A terceira revelação, e nós somos privilegiados, viu, gente? A gente já tem a primeira, a segunda e agora tem a terceira revelação na mão. Mas como as coisas de Deus, os talentos que Deus nos dá, pressupõem responsabilidades, nós precisamos entender a nossa responsabilidade como trabalhadores da última hora no contexto que nós estamos vivendo hoje. Só para finalizar, a gente até estava falando disso, nosso planeta já ingressou na transição planetária, de um mundo de provas e expiações para regeneração. Tá? Migrações espirituais já estão acontecendo há faz tempo, não tem nem graça mais, para mundos que comportam essas populações, né? E a grande pergunta é, do outro lado está cheio de espírito pedindo para vir para cá. Aqueles que já conseguiram se arrepender e entenderam, né, que ele perdeu a oportunidade. Mas todos nós que estamos aqui encarnados, nós estamos na oportunidade, então vamos aproveitar melhor, gente. Tá? Porque se eu não me transformar, nem Deus vai me transformar. Ele vai usar tudo que está ao alcance dele para nos demover. Mas se eu continuar preguiçoso e negligente com os talentos que ele me dá, enterrar os talentos, anular as possibilidades, né? Diante das tempestades eu olhar e pensar só nas dificuldades e não pensar nas possibilidades, porque nós sempre temos recursos espirituais. Então, oremos, vigiemos e realizemos a nossa transformação com os talentos que Deus confiou. Ele confia em nós. Nós confiamos nele. Muito obrigado, muita paz para todos.